Fala galera, Daiane Pimenta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, o último vídeo do pé de pano. A gente vai fazer aqui toda a montagem do exterior e também algumas coisinhas que ficou faltando na parte interna. Bora lá que tem muito trabalho, finalmente o último vídeo pra ver toda a diferença, já é outro carro, imagina depois de montado, então bora lá. Pessoal, olha só quanta coisa aqui eu comprei para montagem do Uno. Tô fazendo carro do zero praticamente, é muita coisa. Bora lá ver o que que é. A primeira embalagem que eu tô abrindo é as calotinhas. Esse modelo aqui foi o modelo mais próximo do original que eu consegui encontrar. O emblema é azulzinho ainda, né? Por ser um carro mais antigo. É esse modelo aqui mais próximo que eu consegui encontrar, que é o original. Esse aqui é a frente lá, ó. Nem tô substituindo, na verdade. Esse aqui já não tinha, então eu comprei, porque não tinha mesmo. Esse aqui é o do modelo também mais antigo, mas também tem outro modelo que é da frente alta. Ele é maior, mas desse Uno aqui não é. É desse modelo aqui, ó. Ah, esse aqui é os frisos. Gente, mas por que que tá mole assim? Esse mesmo? Eu achei que era um plástico rígido. Eu acho ele mais maleável assim, porque fica mais fácil de colar. Tudo bem, mas o do Palio era um plástico duro. Era. Ó, que estranho. Então esses são os frisos laterais. Isso, que fica ali na Esse porta. não tinha o pé de pano, não? Tinha alguns. Comprei também todos os kits de sinaleira. Na verdade, comprei o kit e veio a lanterna. Eu já tinha ganhado a lanterna da CDV Vinecar, mas aí nesse kit ela veio também. Porque você precisava de farol. E tava mais em conta esse. Farol e seta que vem junto, né? Sim, ó, a lanterna. E olha só pra você ver que legal, do Palio que eu comprei veio só a lente. Esse aqui não, esse aqui veio essa alma aqui atrás pra colocar a lâmpada e tal. Só a lâmpada que eu acho que não vem, né? É vidro. Vidro é melhor. Normalmente vem acrílico, né? Porque dos antigos é tudo vidro, né? Que legal. Boa qualidade, gostei. E por último aqui, pessoal, os para-choques. Tava bem surrado também. Vem cá pra você me ajudar, tio Luquinha. É mais pesadinho que tá os dois aqui. Vai ficar novinho. Você sabe pra que é essa borrachinha aí, né? Vedação, água, poeira. Nossa, ainda sobrou um pedaço. Sobrou.
traseira então aqui praticamente pronta, já deu toda a diferença. Só os emblemas já deu outra cara, as lanternas novinhas, o para-choque inteiro. Sério, ficou muito bonito. E vocês devem ter notado uma coisa. Essa mão toda desenhada aqui, um negócio no cabelo. Mas pessoal, isso aqui é de rena, vai sair. Pra quem me acompanha lá no Instagram viu que final de semana aí do feriado eu fui pra praia e a gente fez todas essas artes aqui, mas logo sai. Sobre a traseira então é isso, placa também no lugar. Depois lembrando que eu vou fazer uma limpeza geral. Tá bem sujo porque eu moro aqui no sítio, aqui é uma garagem aberta. Então agora, tá bem empoeirado. Então agora eu vou partir para as partes laterais de friso e do teto também. Bora lá. Eu fiquei sabendo que tem gente que prefere sem friso lateral. Eu também prefiro. Você é do time do Lucas? Eu prefiro sem. É bonito sem, né? Ah, fica mais da hora, né? Mas a gente tá seguindo um pouco da originalidade, então, né, Dai? Ah, tem que colocar, ué. Aqui fica muito simples. Parece ter um, né, Luquinho? Não tem não. Tem não, né? Tem não. Mas ele tem esse detalhe aqui, ó. É o mesmo desenho igual. Só não tem isso aí. Só não tem as borrachas laterais. Vamos colocar da porta agora, Dai? Bora. Mais uma etapa aqui concluída, a lateral do pé de pano, show de bola. Coloquei aqui ó, os frisos laterais que pegam na lateral traseira, porta e paralama. Coloquei também o friso do teto, olha só o tanto que ficou bonito. Agora sim tá fazendo jus ao nome pé de pano, né, que é branquinho, dos detalhes pretos. Antes estava tudo encardido e sem nenhum detalhe preto. E coloquei também o retrovisor. O retrovisor eu mantive o mesmo porque é original. Retrovisor paralelo ninguém merece. O Palio tinha, era uma bateção, enfim, por isso que eu resolvi deixar isso aqui. Tá bem sujo ainda, mas no final da montagem eu vou dar um grau geral. Agora a gente vai ali pra frente, que tem que colocar o capô, tem que colocar farol, para-choque, né? Tem muito trabalho ainda. Então bora. Preciso nem parafusar a seta, daí. É seguro? Sim, senhora. Demorou colocar, né? Foi difícil. É, vai prender por trás também. Vai. Nossa, ficou bonito, hein? Já deu outra cara, hein, no farolzinho, ó. Novinho. Farol novo, hein. Com as Que presilhas tudo novo, o outro tá tudo quebrado. As presilhinhas agora. Você lembra? Ah, tá até aqui, ó. Quer ver? Eu pendurei hoje. Aqui, elas aqui, daí, ó. Não. Do plástico do farol, ó. Tudo outra quebrado. coisa. O quê? Esse aqui, ó, que tá segurando o farol. Ah, verdade. Ah, se não tiver arame não é carro velho, né, Mas daí? não vou jogar fora, não, ó. Não vamos desfazer. Uma hora serve pra outro carro velho.
Então, pessoal, esse aqui foi o resultado da montagem da frente, faróizinhos novos, para-choque novinho e essa frente aqui. O pessoal do Instagram me mandou lá que poderia ser branco e eu pesquisei, aí tem as duas opções, né, da cor do carro ou preto. Eu, particularmente, o Henrique também, o Lucas, preferi o preto porque combina aqui com o para-choque e também, né, dá um detalhinho a mais. Porque no Palio também, não sei se vocês lembram, a gente pintou aquela gradinha de preto e também tem a opção de ser vermelho. Então a gente optou por isso. Comenta aí o que vocês acham, qual cor vocês preferem. Eu gostei assim. O que vocês acham? E agora tá bem próximo aqui da finalização da montagem do pé de pano, a montagem final. Já tá muito bonito, mas ainda faltam uns detalhezinhos. Por exemplo, a palheta aqui, o Uno é uma só, né, Henrique? É, mais fácil, né? É, mais fácil. A gente vai colocar aqui e não é diferente a instalação dessa palheta como do carro todo. Vou usar aqui a maleta 110 peças da Forte G. Forte G, pessoal, a marca própria da loja do mecânico, então é um custo-benefício muito bom. Elas não enferrujam, é crono vanádio, assim que falei. Ela não enferruja, ótima qualidade, isso aqui é para o profissional, não precisa ter dó de usar elas, pode usar mesmo. E para quem não tem uma maleta de ferramenta ainda como essa, porque tem que ter, vou deixar o link aqui para você adquirir agora. E usando meu cupom tem desconto. Mas se você estiver assistindo pela televisão, QR Code aqui no canto da tela. Pessoal, muito fácil. Aponta a câmera do celular no QR Code, vai aparecer um desenhinho assim abaixo na câmera. Vocês clicam lá e já vai direcionar para o site. Muito fácil de comprar, use meu cupom para ter desconto e aproveitem. Essa maleta aqui é indispensável, sério. Essa aqui não tem como ficar sem. Então, aproveita lá. Pessoal, vocês lembram alguns vídeos passados que eu mostrei aqui que a gente estava fazendo uma represa e que eu ia mostrando as atualizações? Então, já deu uma bastante evoluída aqui para começar aqui, ó. Passou esses dias, eu mostrei lá no meu Instagram. Gente, quem não me segue tá perdendo muito spoiler. Me segue lá, tá aparecendo aqui no canto da tela. A gente planou essa parte aqui que era toda desnivelada para fazer o meu futuro galpão, porque querendo ou não, que esse faixa tá pequeno para mim. Também tem muita interferência de som, de poeira, então futuramente vou ter um galpão aqui que vai dar de frente para essa tal represa que a gente está planejando. Olha só, aonde você está vendo água, passou a máquina e aonde está tudo roçado, a máquina não alcançava mais. Então juntou, acho que foi 2 trabalhadores, roçou aqui tudo e agora a gente está esperando a água subir para limpar, né? Eu acho que se a água subir vai limpar. Isso, aí a represa tá vazia, né? Vai encher ela. Aí a ideia é fazer a água cobrir esse roçado aí do capim ali, da taboa ali. Mas como que a água vai subir? Porque tem muita água ali indo embora. O Henrique vai fazer um projeto de uma mania em joelho. É um trem muito louco, isso não existe. Pra água que tá indo embora, pegar e jogar por cima de novo. Olha o meu pai ali usando motosserra fazer a cerquinha. Ah, não, tá ficando tão bonito aqui. Vocês vissem como era aqui quando a gente mudou, tem muita diferença. Aqui tinha um bambuzeiro, não é, velho? Tinha. Pessoal, lembrando que tem licença, tá tudo legal isso aqui.
tá difícil até de gravar aqui, imagino, pra trabalhar. É um local de difícil acesso, mas, ó, cintos instalados. Retrátil ainda, hein? Colocamos aqui também o acabamento. Mas é uma partinha muito chatinha de fazer, porque tem que encaixar ali com o acabamento, por exemplo. O acabamento aqui da porta, tem que encaixar aqui dentro e depois encaixar na borracha. É um trabalhinho mais dificinho, mas ficou muito bom, ó, bem acabadinho, tudo certinho. E os cintos também, né? Retrátil, como eu falei, bem melhor que aquele tradicional. Tá ficando bacana o mundo, hein, pessoal? Agora eu acho que eu vou trocar o volante. Parafuso, cadê a buzina? A buzina desse Uno é na chave de seta, né? Não sei. Eu acho que é. Chave que é aí. O que é, Luca? 22? Soquete. É isso mesmo, 22. Rápido, hein? Sem ralar. Pera aí, Dai. Mantenha a roda reta. Vira pro lado da porteira lá. Porteira. Aí, tá reto. Vou tirar ele assim. Isso, agora é só colocar o outro. Elix. Esse aí é mais bonito, né, Luquinho? Eu achei mais bonito. Também gostei disso aqui, Dai. Ele tem o símbolo dele mesmo. É azulzinho, né? Você gostou, Dai? Sim, eu também perguntei pro pessoal lá do Instagram o que eles achavam. Esse aqui ganhou disparado. Ah, se eu tenho chave. Dá pra não quebrar, né? Aí. Tadinho, né? Ver se tá estria. Será que a estria não é a mesma? Tem que ser, ó, é da Fiat, ó. Aí foi. Foi? Gente, teve uma vez que eu troquei o volante do meu. Eu tinha um estilo. Um do Cruze, só que era o símbolo da Fiat. Que fase. Ficou bom, não? Não, você colocou pra mim e ficou tudo torto, nunca alinhou, né, Lu? Nunca pegou alinhamento. Não, esse aqui é fácil, vai. Pôs pra rodar? Aí. Ixi, Vai. Deu. Chave de impacto aí fica fácil, né, Luquinho? Facinho. A Dai tá gostando da chave de impacto, né, Dai? Perdeu? Perdi nada. Essa aqui, o dia que a gente foi em Jundiaí, eu peguei ela lá na loja mecânica. Essa aqui é top, cara. Rolou? Agora tem que pôr o acabamento aqui, né, Dai? Acabamento e chave de seta. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bora lá. Coloquei o volante, mas esqueci de colocar a chave de seta antes. Então retirei de novo. E agora vai, ó. Vou colocar aqui. Peraí, o parafuso desceu. Aqui que é a buzina? Isso. Legal, né? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my life. Pessoal, então ficou assim o novo volante, novo assim entre aspas, né? Porque é o mesmo modelo, só troca aqui esse meinho aqui. E o jogo de seta, com a buzininha, o acabamento aqui que não tinha, que dá toda a diferença. Agora o meu pai vai trocar aqui os amortecedores dianteiros. Será que vai trocar o traseiro também, Henrique? Acho que vai. Vai? Então, Vai trocar inteiro, daí é mais fácil. tirou a torre. Não, essa aqui que vai pôr. Vai tirar a velha agora. Ah, Tá sim. estourada, ó, cheio de óleo, tá vendo? Essa aqui tá boa. Aí deu. Você falou que o ex-dono lá plantava milho, não é, pai? É milho? É. Olha aqui pra você ver. Palha.
o outro. Esperando você limpar isso aí agora pra fazer a Mas outra acabou, parte. né? É muito rápido trocar, teu pai manja demais. Ah, meu pai é o meio do carro velho. Tá louco. Aqui na parte externa eu recebi um presente da MQC Performance, olha só. Disco de freio. Ele mandou aqui o disco do Uno mesmo. Ele é sólido, não é ventilado, igual é o original. Mas é claro que ele tem um diferencial. Já vou mostrar aqui pra vocês. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, é um disco sólido, né? Não tem aqui aquela parte que é o ventilado, que tem tipo uns gretinhos assim. Mas ele é todo perfurado e também tem uns frisos aqui, ó. Para que serve essa furação? Essa furação serve para dissipar o calor e assim o freio ter uma performance melhor. E esses frisos são para limpeza da pastilha, olha que legal. Então é um sistema sempre limpo e bem ventilado assim. Então, muito bom o trabalho lá do Renato, do pessoal da MQC. Eles fazem isso aqui, pessoal, para qualquer carro, porque a maioria dos carros não tem um freio tão preparado assim. Então, eles vão lá, fazem para você por um preço justo. Esse aqui ele mandou de presente pro pé de pano, vai dar toda a cara, vocês vão ver aqui na montagem. E quem quiser pedir, vou deixar aqui o contato dele na descrição. Fala que veio por mim, que eu tenho certeza que ele vai dar um descontinho. Então, bora ver como é que vai ficar. That I made about myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Mais bonita? Ai, eu acho. Olha aqui. A outra que tinha aqui era amarela, né? É. É a branquinha mais bonita, hein? When the walls are breaking down, when we falling with our head on the ground. Aí, pessoal, agora sim, arrumei a manopla certa. O modelo mais antigo. Do you feel it's reaching now? Can you hear the current?
pessoal, mas antes de mostrar aqui o resultado, eu quero agradecer vocês, porque batemos 100 mil inscritos. São 100 mil pessoas acompanhando aqui o canal, com apenas 3 meses de trabalho. Então, assim, eu tô muito feliz, não sei nem como agradecer vocês, porque era uma meta, é um sonho, agora vem a placa. Então, muito obrigada, de coração mesmo. Mas, se você não é inscrito, já clica aqui nesse botãozinho vermelho, rapidinho, é grátis, para receber mais projetos tops que estão por vir. Inclusive, o próximo promete. Já busquei ele tem um tempo e tenho certeza que vocês vão curtir. Então, não perca tempo, já se inscreve aqui e esse é o resultado do pé de pano. Aqui é a estrada que dá lá no meu sítio, já coloquei o Uno aqui para jogo. E o interessante, pessoal, é que vocês viram lá que eu troquei o pneu, né? Tava no estado crítico, tava na arame, eu já cortei minha mão várias vezes, né? Inclusive na hora de montar, olha só. O legal é que a gente trocou o pneu, porque tava muito crítico, e fizemos um pretinho que não gruda poeira. Olha só, aqui é onde eu não passei sujou, mas no pretinho não, muito interessante. Pegou uma poeirinha, claro, mas não tá marrom. Né? Não mela, por isso que não grudou a poeira. Fica com aspecto de pneu novo, não é aquele brilhante, aquela coisa melada. Não, ficou preto. A gente criou esse pretinho e ele é muito revolucionário, porque ele não gruda nada, fica com aspecto só de preto, fosco, que deixa o pneu novo. Sério, eu gostei demais, demais mesmo. E dura muito. Vamos ver a duração, Henrique, vamos testar. Mas eu já coloquei ele aqui na escada de terra para testar e eu gostei muito do resultado, muito mesmo. Coloquei aqui também a calotinha. Essa calotinha aqui foi o modelo mais parecido que eu encontrei do modelo original. Eu acho que eu não tenho o que falar, gente, eu gostei tanto. Toda hora eu falo, Henrique, ficou bonito, Henrique? Uhum. Toda hora eu tô falando. Olhando aqui à frente, para-choque novo, farol novo já deu outra cara, mas essa frentinha aqui que não tinha deu toda a diferença. Igual eu falei pra vocês no meio do vídeo, tinha a opção de eu deixar branco, mas eu gostei assim do preto, porque combinou com o para-choque. Igual do Palio, eu também deixei a frentinha do Palio preto. Farolzinho novinho, de vidro, pintura impecável. Diferente do que tinha nele antes, né, velho? O que era aquilo, gente? A churrasqueira aqui, ó, olha só, bem certinho, porque eu tive... Tava podre aqui, né? Sim, eu tive que tirar o para-brisa para fazer um trabalho ali com a ferrugem. Os retrovisores mantive originais, as setinhas laterais brancas, eu acho que deu todo um aspecto de novo, porque tem... porque tem a amareladinha também, né? E tem a branquinha. Essa aqui, top, eu também acho. Frisos da porta é um tabu pra gente, porque a gente gosta e depois a gente não gosta, mas agora eu tô gostando. Eu acho que a gente é acostumado a ver sem, né, Henrique? Mas tem que ter, gente. Não tem que ter. Interior, preciso nem falar.
Que é isso? Olha o painel. Pessoal, o painel eu usei o mesmo pretinho. Eu vou mostrar pra vocês que não sai. Porque o painel, eu tirei a conclusão que ele não estava sujo, estava encardido. Então o que eu tive que fazer? Naquela textura, eu tive que colorir ela, entendeu? E o pretinho colore. Ó. E ficou bem pretinho esse tampo aqui. Tava crítico. O volante, troquei. Na verdade eu troquei assim, né? Porque esse aqui tá mais conservado, mas ele não é diferente do outro. Só o desenho da buzina. Só isso. Se eu quisesse trocar só a tampinha eu poderia, mas eu troquei por conta da conservação em si. Chave de seta colocou, né? Daí o acabamento que não tinha, que era cheio de fio, você lembra? Sim. Coloca um take aí pro pessoal lembrar, Henrique. É. Mas dá, gente, dá uma diferença, dá um aspecto de novo. Esse painel do Uno é bonito, né, cara? Essas coisas diferentes. Sim, até no primeiro vídeo eu tinha mencionado o tanto que é trabalhado, tipo assim, o desenho de um carrinho, é bem trabalhado. O banco eu preciso nem falar. E essa textura aqui, pessoal, essa combinação de tecido, de cores, é do Uno S91, original. Perfuradinho, combina com perfuradinho. O forro de porta também original. Eu fiz o possível para fazer o mais parecido possível do original, que eu sei que é difícil, mas eu tentei e eu gostei bastante do resultado. Então, pessoal, a trajetória aqui dessa reforma foi muito satisfatória para mim, porque que família brasileira não presencia um passeio com Uno, não tem um Uno, né? Seja ele versão sedã, versão picape, que é a Fiorino, a Elba, o Premium, quem que não teve um Uno? Foi muito satisfatório mesmo fazer essa reforma, porque fez parte da minha infância. O Lucas tem um Uno, então assim, eu tinha que reformar, que é um símbolo brasileiro mesmo. O famoso botinho ortopédica, né? Você sabe, né, Henrique? É o apelido do Uno, né? É, o pessoal falava mesmo no começo. Porque parecia, né, quando lançou. Vocês acham que parece? Eu acho que esse apelido nada a ver. Eu acho que não. Eu prefiro o pé de pano. Mas então é isso, pessoal. E fica ligado que o próximo carro é um carro raro, eu já busquei. Inclusive, Henrique, põe um trechinho e o pessoal já fica curioso. Mas o carro não tá parando na lenta. Ó, não vou falar que carro é ainda, mas só de olhar o interior tenho certeza que muitos vão saber. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar o like, mandar aí pros seus amigos. Valeu!